Vocês estão animados? Eita glória! Ei, Deus é bom! Grupo de música, muito obrigada. Lembrei na hora certa. Podem sentar. Baixa mais assim. Mais assim. Amados, quero agradecer ao pastor Márcio e a Lise pela confiança, por estar aqui, né, para ministrar essa noite. E é bom que vocês já vão me conhecer, amém? Vocês me conhecem um pouquinho, mas aqui Deus vai me apresentar a vocês. Então se preparem, fiquem com expectativa no coração, tá bom? Porque cada unção que passa por aqui é diferente e a gente usufrui de todas, a gente aproveita de todas, amém? Estão aqui comigo? Glória a Deus. Então, para quem me chama já de Drica, eu vou me apresentar com o nome todo bem rapidinho. Meu nome é Adriana de Jesus dos Santos Awad. Eu gosto de significados. Adriana, pele escura ou morena. De Jesus, porque eu pertenço a Jesus desde sempre, não tinha mais jeito, no meu sobrenome está. Dos santos, porque é para eu servir para os santos. Olha aqui, quantos santos tem? Então eu sirvo a vocês, amém? E Awad é do meu digníssimo, Urilo Awad. Eita glória, agora pertence a ele também. Coisa boa, não é verdade? Amados, nós estamos na quarta fé. E é uma honra para mim estar ministrando nesse dia, porque fé, o justo vive pela fé, não é verdade? Então, as quartas fé, botem no coração de vocês que o pastor Márcio e Luiz tiveram essa ideia para que nós fiquemos firmados nessa verdade. Para que a gente viva de acordo com o que Deus quer que a gente viva, de acordo com a palavra dele. Então, vamos aproveitar. Eu não sei se vocês perceberam que as nossas quartas-feiras de fé não estão sendo iguais. Elas estão sendo muito fervorosas, cheias da palavra. Porque ser fervoroso é ser cheio da palavra e viver e praticar essa palavra. E as unções que têm passado aqui têm nos ensinado sobre fé, para que nós possamos viver mesmo isso. E tem mover o que a gente está aprendendo, os dons, tudo que a gente tem declarado para a nossa igreja está acontecendo, e é pela fé. Então, as quartas fé são valiosas, então a gente precisa vir. Amém? Você que está aí assistindo, venha, porque elas... Está friozinho, né? Mas aqui fica muito aquecido, amados. Meu Deus, eu falei para meu marido, estou aqui com isso, e já estou quente. A mão gelada, o friozinho, mas fervendo por dentro. E, amados, o tema de hoje é confiança em Deus. E a gente cantou uma música, não combinei nada com a Jazz, não sabia de nada com a banda, confiando em Deus, da Nívia Soares, não é verdade? A gente precisa confiar em Deus. A nossa vida eu vou trazer para vocês muito conceitos de fé, e vocês vão olhar assim para mim. Drica, você está falando isso, eu já sei, mas a gente sabe que é segurança para nós, não é verdade? Paulo falou que ele não tem problema em falar as mesmas coisas, escrever as mesmas coisas. Nós não temos problemas de falar as mesmas coisas, porque é segurança para nós. Então, eu vou ler aqui alguns versículos que vocês vão ficar, nossa, Drica, eu já escutei, já sei, mas vocês vão entender por que eu estou trazendo novamente, tá? Para segurança e para entendimento do que é confiança em Deus. E para nós termos um relacionamento com Deus, de confiança, uma comunhão com Ele, uma intimidade, tudo isso precisa ser pela fé. É pela fé. Naturalmente, nós não estamos vendo Deus. Estamos vendo Deus aqui? Não. Mas a gente precisa, pela fé, entender que Ele existe, saber que Ele existe e nos relacionarmos com Ele. Termos um relacionamento de confiança, uma intimidade com Ele. Uma comunhão com Ele, conhecer o nosso Pai, entender o coração do nosso Pai, saber quem Ele é, a sua vontade para a nossa vida. O que Ele quer para a gente precisa conhecer, isso tudo é pela fé. É necessário que a gente acredite que Deus existe. Sabe, os discípulos andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus o tempo todo. Quando Jesus morre, e após a sua morte, ele aparece para os discípulos, eles ficam assustados, achando que é um fantasma. E aí eles veem que é Jesus, veem as mãos, os cravos, o lado de Jesus, e se alegram vendo, é Jesus. E estão ali com Jesus, mas Tomé não estava. Quem lembra dessa passagem? Tomé não estava com Jesus. Isso está em João 20. E aí, ao contarem para Tomé, Tomé fala, eu só acredito vendo. Vendo os cravos tocando no lado de Jesus. Se não for assim, eu não acredito. Ok.
Quando chega em João 20, 27, vocês vão ver que Jesus aparece para os discípulos de novo. Mas dessa vez, Tomé está. E aí Jesus fala assim: Tomé, coloca aqui o dedo nos cravos. Vê aqui as minhas mãos. Estende a tua mão e toca no meu lado. Para não duvidar. Para não duvidar. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus está dizendo, deixando bem claro, olha, não seja incrédulo, acredite, tenha fé. Os discípulos contaram, mas foi necessário Tomé ver. E Jesus fala mais. Em João 20, 28, 29, ele diz, Tomé responde a Jesus, meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe, porque me viste, Tomé, creste. Confiastes, tem fé porque me viu? Bem-aventurados, abençoados, felizes. Quem é feliz e abençoado aqui? Aleluia! Bem-aventurados somos nós, amados. Bem-aventurados os que não viram e creram, e se apegaram e confiaram. Bem-aventurados aqueles que não viram, nós não estamos vendo, mas nós cremos pela fé que Deus existe. E nós podemos testificar. Quem testifica em nosso espírito? O próprio Espírito que está dentro de nós. Que nós somos filhos e existe um Deus que cuida de nós. E esse Deus é o nosso Pai. Não é só um Deus, é o nosso Pai. Amém? Nós não vemos com olhos naturais, mas Ele é o nosso Pai. Jesus diz, quem me vê, vê ao Pai. Ele é a expressão exata de Deus. Ele passou por aqui e ele expressou a Deus. Ele mostrou quem era Deus. Ele só fazia a vontade de Deus. O que Deus falava, o que Deus queria que ele fizesse, ele fazia. E aí, se nós olharmos para Jesus, nós vamos conhecer o nosso Pai. E olhando a Jesus, através da palavra, Deus é a palavra, nós vamos conhecer o nosso Pai e confiar nele. Jesus conhecia a Deus. Tem um livro do irmão Kenneth Hagin que fala, Conhecendo o Pai, o nome desse livro. Diz assim, pensamos que conhecemos a Deus quando nascemos de novo, mas, na verdade, nós só fomos apresentados a Ele. À medida que continuamos com Sua palavra, começamos a conhecê-lo na plenitude e em verdade. Então, nós somos apresentados, todos nós aqui, quem nasceu de novo, aceitou Jesus como Salvador e Senhor da vida, foi apresentado ao Pai. Mas a partir do momento que nós nos entregamos, aprendendo a palavra, conhecendo a palavra, estudando a palavra, meditando na palavra, praticando a palavra, nós vamos conhecendo o nosso Deus, conhecendo o caráter do nosso Deus. E conhecendo o caráter do nosso Deus, nós vamos confiando nele mais e mais. Oh, meu Deus, você não se alegra com isso, amados? Eu me alegro. Vocês vão ver, com o passar do tempo, pastor Márcio e Liz, com todo respeito, que eu me animo sozinha. Amém? Eu me empolgo com a palavra. Eu, às vezes, dou um grito assim, mas é de animação. Amém, amados? É porque a palavra é a verdade. E a gente precisa viver essa verdade. E viver a verdade é viver com o nosso Pai. É ter comunhão com o nosso Pai. Então, se alguém não se animar, eu me alegro sozinha, eu me animo sozinha, tá bom? Mas eu sei que vocês vão se alegrar. E Oséias 6:3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, em conhecer o nosso Pai. E aí, como eu falei para vocês, eu vou ler algumas passagens que vocês já leram, como Hebreus 11:1. Quem conhece Hebreus 11:1 aqui? Glória a Deus, né? A gente conhece. E aí eu trago Hebreus 11:1 em algumas versões. E tem algumas palavras-chave que eu vou falar com firmeza, que eu quero que a gente preste atenção. Amém? Para que a gente entenda por que, falando em confiança, por que eu tenho essas palavras-chave. Em algumas versões. A primeira que eu vou ler eu não vou falar o nome de todas, para a gente ganhar tempo aqui. Amém? Porque o relógio passa, não é verdade? E aí, vou começar assim. Ora, a fé é a certeza. Pega essa palavra, certeza, de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ou seja, certeza é segurança, firmeza sobre algo, ausência de dúvida. Não tem dúvida, como Tomé teve. Não tem incredulidade, é certeza. É certeza, amém? Outra diz, é a garantia de que aquilo que você tem esperado com tanto carinho, finalmente é seu. A gente tem esperado tanta coisa, se eu for conversar com cada um, tantos desejos, tantos pedidos, tantas coisas que a gente espera.
Mas com Deus, a confiança em Deus, a palavra diz que é garantia, ou seja, é segurança que aquilo vai ser cumprido e ponto final. Amém? Outra tradução é, ora, ter fé significa que estamos confiantes naquilo que esperamos, convencidos daquilo que não vemos, ou seja, estamos seguros, estamos firmes. Ninguém tira a gente dessa posição de confiança, de estarmos convencidos e convictos, certos de que vai acontecer. Outra versão é, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos, ou seja, uma certeza inabalável, não cabe hesitação, dúvida ou incredulidade. Não cabe, amados, não cabe a gente ficar, será que vai? Será que não vai? Será que Deus faz? Será que Deus não faz? Será que, se Ele falou, se está alinhado com a palavra dEle, se o nosso pedido, o nosso desejo está de acordo com a palavra do nosso Pai, é certo. É certo. É convicção, é certeza, é ponto final, vai acontecer. Amém? T.L. Osborne, um escritor, fala, ele já está no Senhor, ele fala, fé é crer que Deus fará aquilo que prometeu em sua palavra. É isso, eu creio e ponto final. Criei, por isso falei, é fé. E essa fé é um estado que a gente fica estável. Inabaláveis, amados. Vêm as circunstâncias, vêm as tempestades, vêm as tribulações, vêm as enfermidades, mas nós estamos firmados, estáveis. Aonde, Drica? Na palavra, sobre a palavra, e a palavra é Jesus. Uma vez que nós conhecemos o nosso Pai, confiamos nele, estamos estáveis, não estamos abalados. Amém? Sim, a gente pode chegar no momento e falar, meu Deus, que situação está diante daquilo. Mas quando a gente tem a convicção por dentro, amados, quando a gente tem aquela convicção de quem é o nosso Pai, não importa o que aconteça. Drica, parece tão irreal isso é verdade. Amados, isso é pela fé. Não é verdade? É pela fé. No nosso dia a dia, cada um sabe das suas tribulações, dos seus problemas, mas é pela fé. E nós ficamos numa base sólida, num alicerce, num bom fundamento. A última versão que eu quero falar é, ora, a fé é a garantia, a confirmação, o estado de posse. Eu tomo posse daquilo que eu creio. Eu tomo posse do que Deus fala na palavra dele, ponto final. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova da existência das coisas que se não veem, pois a fé percebe como fato real o que não é revelado aos sentidos. Os nossos sentidos naturais, os nossos olhos, as nossas emoções não vão entender. Não é pelo natural, é pela fé, é pelo Espírito. Não adianta olhar com os olhos naturais. O nosso alicerce não é no natural, não é nos nossos sentidos. É um bom fundamento que é Jesus. É a palavra de Deus. Aleluia! Meu Deus, amados, a fé, ela não tem base em sentimentos. Não adianta a gente querer tentar. Não é por aí. Não é assim que age. Não é com os olhos naturais. Às vezes, a gente tem assentimento mental. Não sei se vocês já escutaram isso aqui. Com certeza sim, mas eu vou relembrar se não estiver lembrando. Assentimento mental. Drica, o que é isso? Esse palavrão. Essa palavra grande aqui, pode falar isso? Aleluia. Né? Palavra grande. Ai, meu Deus. Assentimento mental é quando a gente concorda com a mente. A Drica está falando isso tudo aqui. Eu estou entendendo. Eu estou concordando. Isso está na palavra. Está escrito que fé é trazer à existência o que não existe. Eu concordo com você, mas sempre tem um mais com o assentimento mental. O assentimento mental diz, a palavra diz isso mesmo, Drica, mas nunca acontece comigo. Mas sempre tem as circunstâncias. Mas a minha situação natural não está assim. Amados, isso é você concordar com a mente, mas não é fé. E a gente precisa ter o cuidado para saber se nós estamos realmente cheios de fé. E se não estivermos, Drica, corremos para a palavra. Para aprendermos, porque é através dela que a gente aprende. Amém? E aí a gente aprende, a gente medita, a gente lê a palavra e a gente pratica a palavra. E aí ela se torna uma realidade na nossa vida. A fé tem uma atitude.
Se a gente for lá em Hebreus 11:2, Hebreus 11:2. Eita glória. Diz assim: foi pela fé que os antigos alcançaram testemunho divino para eles vivenciarem milagres. E eu trago isso porque se a gente for lá, eu vou trazer 2 exemplos. Abraão foi lá e ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus falou, leva e vai oferecer em sacrifício. Ele foi. Amados, se a gente for lá em Gênesis 22, 25, e eu vou ler rápido, vocês podem anotar e depois verificar. Gênesis 22, 5 diz, e disse Abraão a seus servos, ele providenciou tudo e foi com Isaque, e antes falou para os seus servos assim, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha a confiança de Abraão. Se Isaque ia ser oferecido em sacrifício, a gente pensa que ele não iria voltar, não é verdade? Mas ele falou, depois de adorarmos, voltaremos a vós. A confiança em Deus de que Deus ia prover um cordeiro para o sacrifício. A confiança pela fé, porque ele não viu. No natural, estava dizendo que Isaque ia ser sacrificado. Mas ele, pela fé, disse, voltaremos. Outro é Moisés abrindo o mar, em Êxodo 14, 21. Moisés estendeu a mão por um comando de Deus. Estenda o cajado e o mar se abriu. Naturalmente, um mar na frente dele, como que levantar um cajado vai acontecer alguma coisa? Só pela fé, amados. E esses eram do Antigo Testamento, nem tinham o Espírito Santo dentro como nós temos hoje. E eles acreditaram por um comando. Se nós formos ver no livro de Atos, os apóstolos, eles confiavam em Deus, confiavam no Espírito Santo. E eles faziam coisas tremendas, viam milagres acontecer, mas eles tinham algo, uma confiança e um fervor, um estado de grande intensidade, paixão e entusiasmo. Então isso me mostra que a fé nos faz ter entusiasmo, ela precisa estar junto, a confiança e o fervor, a intensidade em Cristo, a intensidade em Deus. A gente vê isso em Atos 3, quando Pedro e João curam o coxo. Eles estão fervorosos e confiantes que o coxo vai levantar. Levanta e anda. Aleluia, amados. E aí vamos pular lá para Hebreus 11:6. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que seriamente e diligente o buscam. Amados, eu estou falando os versículos e eu estou lendo, né? Não espero nem vocês abrirem, perdão. Sabe o que é? Porque aquele relógio está passando de uma forma extraordinária, perdão. E eu estou aqui, vamos lá, animada. Mas eu preciso pedir desculpas, né, amado? Então, Hebreus 11:6 diz isso, tá bom? E na Bíblia, a mensagem, que não é uma versão, é alegoria, mas a mensagem diz, é impossível agradar a Deus, a não ser pela fé. Por quê? Porque qualquer que deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que se preocupa o bastante para atender os que o procuram. Então, Deus diz que é necessário que a gente creia nele. E Ele presenteia a gente. Ele tem prazer em nos atender e atender os nossos desejos. E aí, amados, eu trouxe algo interessante no livro Uma Vida de Fé, do Smith Wigglesworth. Gastei agora, obrigada. Isso foi a Jess que me ajudou, tá, gente? Fala assim, o que é a fé? Ela é a própria natureza de Deus. A fé é a palavra de Deus. Ela é o fluxo pessoal interno de favor divino que se move em cada fibra do nosso ser, até que toda nossa natureza seja de tal modo vivificada que vivamos pela fé, nos movamos pela fé e sejamos arrebatados para a glória pela fé, pois a fé é a vitória. A fé é o glorioso conhecimento de uma presença pessoal dentro de você, transformando-o de força em força, de glória em glória, até que você chegue ao lugar onde anda com Deus, e Deus pensa e fala através de você, pelo poder do Espírito Santo.
Santo. A fé é isso. É esse ser, Deus, que mora dentro de nós e se move através de nós. E nós nos movemos nele. 1 Coríntios diz que não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo habita em nós. Eu trago esse versículo em 1 Coríntios 3,16 para mostrar que Deus, Ele habita em nós e Ele deseja um relacionamento de confiança conosco. E acontecia isso no Jardim do Éden. Adão e Eva viviam um relacionamento. Deus criou o homem para um relacionamento. E ele ia na viração do dia, em Gênesis 3 diz isso, na viração do dia, Deus ia, e eu fico imaginando na minha cabeça, Deus conversando com Adão e Eva, perguntando para eles o que eles fizeram, tendo um relacionamento e eles confiando, até o momento que essa confiança acaba com a serpente, mas esse não vai ser um assunto para hoje, amém? É só para nós sabermos que sim, existe o Espírito Santo dentro, ele quer um relacionamento, Deus quer um relacionamento, e nós precisamos conhecer a Deus, e nós vamos conhecer com o nosso espírito. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o nosso Deus está dentro de nós, amados. E a presença dele é real. E sabe, amados, é importante pela fé a gente se familiarizar com Deus, ter um relacionamento com Deus, de confiança nele, para que a gente possa se mover nele. No domingo nós cantamos uma música, Deus se move, o Espírito Santo está se movendo, Deus se move em mim e eu me movo nele. Então a gente precisa entender que isso é real. Nós estamos aqui sendo instrumentos nas mãos de Deus para nos edificarmos, construirmos uma estrutura forte em nós, amém? E é através dessa confiança em Deus. Tem um livro do irmão Reagan, um outro, que eu também gosto, Intimidade com Deus, que diz algo. No momento em que as pessoas começam a ter intimidade com o Onipotente e o adoram em espírito e em verdade, os sinais, milagres, prodígios e maravilhas acontecem. Sabe, amados, a fase da nossa igreja está nisso. Por isso que eu falei, vocês estão percebendo a quarta-feira? E os domingos também, se vocês não perceberam, nós estamos adorando a Deus. Nós estamos num estado de confiança em nosso Pai, e nós não estamos querendo ver o espetacular, que são só os milagres. Isso acontece, amém? É maravilhoso acontecer, os sinais, milagres, prodígios, curas. Agora, nós não estamos vindo para isso. Nós estamos vindo adorar o Senhor, porque nós confiamos nele. Isso acontece no nosso meio. Ele se move no nosso meio. E as curas acontecem, os milagres acontecem, os sinais acontecem. E a nossa igreja sai e leva essa palavra para Portugal e para todas as nações. Porque nós estamos desejosos de adorarmos a Deus com confiança. Por isso que é importante a confiança em Deus, e é pela fé. Estão entendendo, amados? Vocês estão aqui? Oh, glória a Deus, isso é muito bom, amados. Isso é muito bom, confiar em Deus e saber que vão acontecer os milagres, os sinais, os prodígios e maravilhas. E isso, amados, nos faz crer mais ainda que os nossos cultos serão céu na terra. Os nossos cultos, escutem o que eu estou falando, serão céu na terra. Céu na terra, porque nós estamos aprendendo a confiar no nosso Pai. Em espírito e em verdade estamos adorando a Ele. E com essa adoração, os cultos serão sobrenaturais. Amém, amados? Porque nós estamos confiando no nosso Pai. Meu Deus, isso é muito bom. Eu escutei uma frase que diz, o Espírito Santo, ele não deseja apenas mover alguma coisa. Ele deseja que venhamos a nos mover com ele. E ele não deseja trazer uma emoção, porque não é emoção. Eu não estou aqui emocionada, nós não estamos com sentimentos aflorados. Não, nós estamos pela fé, falando o que é a verdade, o que é a realidade, o que a palavra diz. Nós estamos aqui confiando que o Espírito Santo transforma as nossas vidas. Não é emoção, Ele quer transformação. E as nossas vidas transformadas, o nosso caráter ajustado, vai levar essa palavra para muitos lugares. A nossa igreja não é comum, amados. Nós somos um povo que amamos a palavra, que amamos o mover do Espírito Santo, que sabemos que Ele é real, que Ele faz o que é necessário fazer.
Nós não brincamos de ser crentes. Nós somos crentes, aqueles que creem na palavra, aqueles que creem em Deus, aqueles que creem que as coisas vão se mover e mudar. Se tem uma circunstância, um monte, fala ao monte, erga-se e lança-te para o mar com convicção. Convicção que você tem um pai que cuida de você, que a palavra é real, convicção de que ele vai fazer. Amados, acontece. Resultados são reais. Nós vemos, porque a gente traz à existência o que não existe. Amém? É pela fé, amados. É pela fé. O Espírito Santo pode se mover a qualquer momento. Nós não somos naturais, somos espirituais. Nós somos o Espírito, a mesma imagem e semelhança de Deus, porque fomos formados por Ele assim. E temos comunhão com Ele pelo Espírito. Somos espirituais. Temos sim uma alma, as nossas emoções. Elas não são jogadas de escanteio, mas são colocadas debaixo da palavra. Sobre também a orientação da palavra, amém? A consciência de que Deus habita em nós é importantíssima para que nós vivamos isso, amados. É muito importante a gente ter a consciência disso. Meu Deus, é algo extraordinário. Sabe, amados, a nossa vida precisa arder por Deus. Está em chamas, aceso, brilhar intensamente. Por isso que eu falei sobre a confiança e o fervor que os apóstolos tinham. Esse fervor era um arder por Deus em todo o tempo, pela presença de Deus, porque Ele ia, não só pelo que Ele ia fazer, mas porque Ele era. E aí as coisas iam acontecer. E isso só acontece quando nós temos intimidade, confiança com Deus. Quando temos convicção pela fé, que Ele está em nós e nós nele. Sabe, nós temos falado sobre, eu anotei isso aqui para não perder justamente o que Deus me deu. Nós temos falado em velocidade, em constância, em fogo e glória. E ontem na oração, vou trazer aqui, tá, pastor Márcio? Ontem na oração o pastor Márcio falou algumas palavras que testificaram para trazer hoje. E aí eu anotei. Ele falou, o fogo serve, umas das que eu peguei, né? O fogo serve para purificar e serve para incendiar os que estão frios. E aí eu vou ler um livro também, Uma Vida em Chamas, para vocês, porque vieram algumas coisas sobre isso, eu quero trazer para a gente não perder. Aleluia, amados, é fogo e glória. E o fogo purifica, e o fogo incendeia quem está frio. E sabe, tem labaredas, tem foguinhos aqui. Que se você está frio, se prepare, porque não vai ficar da mesma forma. Porque a gente está aqui com o objetivo de arder por Deus e incendiar quem está frio para que venha para a fogueira, para fazer algo. Então, se prepare. Se você percebeu algum foguinho assim, ó, e não queira sentar, não se preocupa não, que Deus direciona a gente para sentar perto. Aleluia. Amém. Para que tudo aconteça conforme Ele quer, amados. Diz assim, o fogo... Vou ler, deixa eu ver da parte. Peraí, vou ler certinho que eu anotei para ser mais prático. Quando a Bíblia tem permissão para entrar no coração humano, ela age como o fogo. E podemos ver isso de muitas maneiras. Por exemplo, assim como o fogo purifica o metal, a palavra de Deus purifica a consciência. Ela renova a mente, ilumina o espírito e expulsa as trevas. Sua luz brilhante expõe as áreas de nossa vida que precisam ser transformadas. Além de trazer conforto, a palavra de Deus também nos desperta para áreas da vida que precisam ser transformadas pelo Espírito. Um cristão sentirá o efeito da palavra de Deus ao permitir que as chamas da sua verdade irrompam em seu coração. Quando esse cristão ouve a pregação da palavra inspirada pela unção do Espírito Santo, ou quando lê a Bíblia para levá-la pela fé ao coração, seu poder sobrenatural é liberado. E quando isso acontece, o coração dessa pessoa, sua vontade, suas emoções e suas memórias são tocadas pelo poder de Deus, como se fossem tocadas pelo fogo. O fogo tem o poder de derreter as coisas. E qualquer que estão dispostos a permitir que a palavra de Deus faça sua obra mais profunda, verão a teimosia persistente e a incredulidade derreterem em suas vidas. O fogo é usado no mundo natural para, entre outras coisas, queimar o lixo.
Do mesmo modo, quando as palavras da Bíblia se instalam dentro da alma, seu fogo divino identifica, incendeia e consome os detritos que precisam ser expurgados da vida de uma pessoa. Esse fogo também incendeia nova vida nas áreas que se tornaram indiferentes, frias, resistentes à vontade de Deus. Aleluia! O fogo do Espírito faz isso, amados. E é isso que vai acontecer. Reinhard Bunke diz no livro dele, Evangelismo por Fogo: o Evangelho é um isqueiro. O Espírito Santo não é dado apenas para pregarmos sermões eloquentes. Eu não estou aqui para pregar maravilhosamente. Ele existe para incendiar os corações. E por isso eu estou aqui. Porque Ele me incendeia. Porque eu entendo o que Ele fez comigo. Eu sei como minha vida era e como eu estou hoje. A minha vida transformada. Amados, eu era tímida. Vocês acreditam? Não. Eu era tímida. Eu tinha complexo de inferioridade tão grande que eu não queria falar com ninguém. Então, amados, isso aqui só pode ser o Espírito Santo. Aleluia. Então eu sei que Ele transforma, é isso que faz com os nossos corações. A não ser que Cristo lhe incendeie, você não pode levar fogo à terra. Sem mim, nada podeis fazer, diz o Senhor em João 15:5. João 15:5. Sabe, amados, em Lucas 24, diz assim, se você for ler do 13 ao 32, ele conta, lá fala de 2 discípulos, que caminhavam para Emaús, conversando sobre a crucificação de Jesus. E Jesus se junta a eles. E eles não reconhecem Jesus. Jesus pergunta sobre a conversa, eles contam sobre Jesus de Nazaré, um profeta, sua crucificação, como algumas mulheres encontraram um túmulo vazio. E Jesus os repreende, por serem lentos em crer e explica as Escrituras, começando por Moisés e os profetas, mostrando que o Cristo deveria sofrer e entrar na sua glória. Ao chegarem a Emaús, insistem para que Jesus fique com eles. À mesa, ele parte o pão e se revela. Eles reconhecem Jesus, mas ele desaparece. E eles depois falam entre eles. Por acaso não ardia os nossos corações quando ele ia falando? Por acaso não ardia o nosso coração? Amados, por acaso não arde o nosso coração agora que a gente está falando sobre a palavra e confiança em Deus? Por acaso não está ardendo no coração de cada um? Será que não está, amados? É tempo de fazer algo. Não é só para a gente ficar sem fazer alguma coisa. A gente precisa, porque fé tem uma atitude, uma ação correspondente. Abriram os olhos dele e eles falaram, não nos ardia o coração? Sabe, amados, é tempo da gente começar a dar lugar a esse fervor. É tempo da gente aprender a palavra, entender o que a palavra diz ao nosso respeito. Entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Confiar em Deus em todo o tempo, independente de. E com isso, os nossos corações cada vez mais ficarão incendiados pela palavra, afogueados. E nós faremos muito mais do que os apóstolos. Porque Jesus fala que nós faremos mais do que Ele fez. Obras maiores do que Ele. Porque o nosso coração está ardendo por Deus. Amados, grupo de música, se puderem já. A gente tem um tempinho e eu quero que a gente aproveite desse tempo, amém? Aleluia. Podem ficar de pé, amados. Sabe, tem vezes que a gente precisa fazer algo que a gente nunca fez num culto. Nossa, Drica, como assim? Sabe, amados, quando a gente conhece a Deus e confia nele, a gente não vai pular um pulinho simples. Quando a gente tem confiança em Deus e a gente entende o que a palavra fez com a gente, quando a gente dá um comando de pulo, quando a gente dá um comando de levanta as mãos, como o louvor faz aqui, a gente não faz de qualquer forma, a gente pula alto mesmo, a gente vibra, a gente levanta as nossas mãos de uma forma extraordinária. Então, amados, vamos fazer isso nos nossos cultos. Vamos fazer isso nos nossos cultos, amém? Aleluia. Só um momento.
Vocês têm uma música preparada aí? Maravilhosa, fervorosa? Pode ser, Deus se move, pode. Meu Deus, com certeza. Elas vão cantar, a banda vai cantar Deus se move. E aí a gente confiando em Deus, a gente sabe que Deus se move e a gente se move nele, não é verdade? E como a gente tem falado, a nossa igreja, ela está numa nova estação, numa estação de que pega fogo. Eu entendo, amados, que tem cada um, né, de uma forma. Não estou querendo aqui falar que todo mundo vai pular igual, todo mundo vai fazer igual. Seria maravilhoso, mas cada um tem um jeito. Mas a gente, pela fé, se move. Se a gente ficava sentado, a gente levanta. Se a gente, né, ora e ora baixinho, tudo bem orar baixinho, não vai ser igual a Drica que fala alto, que fala dessa forma. Mas de algum jeito a gente vai se mover com o Espírito Santo. E eu sei que a gente veio aqui essa noite para adorar a Ele. E Ele, como Ele falou, quando a gente o busca, Ele é galardoador, né? Ele presenteia. Então, amados, o nosso Pai, Ele presenteia. Nós viemos adorar Ele, mas Ele está liberando algo para as nossas vidas. Está liberando algo que nós precisamos. Então, esse é o momento, quando elas estiverem cantando, da gente declarar mesmo aquilo que a gente está esperando, trazer a existência como se não existisse já para a realidade. Agradecendo ao Pai, se movendo com Ele. Amém, amados? Amém? Aleluia! Obrigada, Pai. Deus se move em favor do seu povo. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Deus se move, trazendo livramento. Seu Espírito está se movendo, se movendo. Amados, tem alguém aqui que nunca aceitou a Jesus como Salvador e Senhor da vida? Tem alguém aqui que ainda não fez, né, essa decisão para isso? Porque nós vamos nos mover agora. E de repente com essa palavra você percebeu, não, eu não fiz isso ainda, Drica. Eu quero fazer essa confissão. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Se você não fez, se você está aqui, venha, porque essa noite é a oportunidade. Com certeza Ele ardeu no seu coração. E aí você está aí, mas por que isso? Se é você, vem aqui, se você ainda não fez essa confissão. Todos salvos? Aleluia! Batismo no Espírito Santo, batismo com fogo. Amados, a evidência do batismo é oração em outras línguas. E esse batismo é uma capacitação sobrenatural. Nós temos o Espírito Santo dentro e nós temos o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento sobre nós, que nos dá uma capacitação sobrenatural para fazermos aquilo que nós não conseguimos. Alguém aqui quer ser batizado no Espírito Santo? Orar em outras línguas? Receber o batismo? Todos oram em línguas? Aleluia! E cura. Alguém está sentindo alguma dor? Porque nós adoramos a Ele, está aqui a presença, a oportunidade da cura se manifestar, amém? Então se você está com alguma dor, tem alguma enfermidade, deseja que a gente ore, nós vamos orar. Alguém aqui com dor e enfermidade que deseja oração? Nós temos um pedido de oração e nós vamos orar junto. A Leonor, bebê da Raquel e do Cristiano, está com gripe A. E aí nós vamos orar por ela, amém? Leonor, vocês creem comigo, amados? Em concordância? Pai, nós damos o comando agora, em nome de Jesus. Gripe, saia
da vida da Leonor agora. Nós declaramos ela curada. Jesus levou todas as enfermidades na cruz do Calvário. E nós, como membros de um corpo, e cremos nessa palavra e confiamos em Deus, damos uma ordem: gripe, cesse em nome de Jesus. Leonor curada e sarada. Não tem barreiras para a fé, não tem barreiras para o Espírito Santo agir. Ele age agora. Fé é para agora. Leonor curada agora, em nome de Jesus. Amém, amados? Fé é para agora, amados. Nós cremos nisso. E se você aqui tem alguma causa que para você é impossível, que para você não pode acontecer, ei, a confiança em Deus nos diz que Ele pode, Ele faz o impossível. Nós não podemos, mas Ele pode fazer. Então, se você tem, creia agora comigo em nome de Jesus, que já está providenciado, que já está feito. O impossível não é mais impossível, porque chegou agora aquele que faz o impossível acontecer. E se nós desejamos algo, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sabe, amados, as bênçãos correm atrás da gente. As bênçãos correm atrás da gente. Eu tenho vivido isso, bênçãos correndo. Então, se você deseja ver a manifestação de algo, vai acontecer. Deus vai se mover. O Espírito Santo está se movendo. O Espírito Santo está providenciando. O Espírito Santo está se movendo nesse lugar. Amados, eu creio que está a acontecer, porque nós confiamos em Deus de todo o nosso coração. Aleluia, obrigada, Senhor.